você acha que essas histórias de você se vacinar vai te transformar num jacaré, você vai ter um chip russo dentro de você, e todo esse boato, essa falastrão, esse pânico criado em volta das fake news sobre vacinas é atual? Você está enganado. Entre 10 de novembro a 18 de novembro de 1904, o Rio de Janeiro viveu um dos períodos mais conturbados de sua história. A revolta da vacina, como ficou conhecida, foi um movimento em que a população começou a realmente manifestar, lutar contra a polícia, virar bondes, e tudo isso porque eles estavam revoltados com as leis de vacinação impostas pelo governo. Né? Na época não se sabia muito bem o que estava acontecendo, então o governo começou a empurrar as vacinas de uma certa maneira bem esquisita mesmo, as pessoas não tinham muita orientação do que elas estavam tomando, e quem estava à frente dessa campanha era o Oswaldo Cruz, né? Então muitas pessoas começaram a caçoar a imagem dele, falar que ele na verdade estava trabalhando com os mosquitos que transmitiam varíola, né? Porque a vacina nada mais é do que o vírus morto injetando em você mesmo, e o seu corpo vai criar anticorpos para isso. E as pessoas escutam, pô, vão injetar a varíola em mim, pô, o que eles querem? Eles são loucos, né? A população desinformada e o governo que também não faz um bom trabalho nisso, parece muito os dias atuais, mas eu juro que não é. Aconteceu essa revolta. Bom, o quadrinho que eu vou falar hoje é sobre isso. Revolta da Vacina, de André Diniz. Esse quadrinho ele foi lançado acho que em 2021, eu li recentemente. É um dos trabalhos mais espetaculares que eu já li esse ano. Eu recomendo muito. Ele foi lançado pela editora Darkside. E ele é sensacional, né? O que ele conta, né? Ele tem essa arte, primeiramente eu tenho que falar dessa arte, que é fabulosa, é um estilo de cordel, é incrível, eu adorei tudo nesse quadrinho. A história começa em Fortaleza, em 1904, com um rapaz, que é o Zelito. Ele chega na casa dele e o irmão dele já tá morrendo, né? E o irmão dele acaba que morre, só que daí tipo cai todo um peso em cima dele, porque o irmão dele era o melhor irmão, né? Ele era advogado, ele ia se casar com uma moça de boa família, e o Zelito ele tinha um sonho de ser chargista, coisa que na época não era bem vista de jeito nenhum. Então o Zelito, ele tipo depois que ele perde o irmão, ele fica mais sobrecarregado ainda. E ele começa a bater de frente com o pai dele, falando, não, eu vou ter um emprego digno, eu vou ser um cara de nome, eu vou casar com uma mulher digna também. E o pai dele fala, tá bom, eu vou te dar 6 meses pra você provar que eu estou errado, só que você não vai trabalhar aqui não, você vai trabalhar no Rio de Janeiro, que é lá onde os verdadeiros jornais, os grandes jornais do país estão. E ele vai pro Rio de Janeiro nesse período que tava tendo a revolta, né, que o governo, a revolta não, a reforma urbana, o governo estava querendo ter essa grande modernização. Para isso você tem o chamado branqueamento da população, que realmente Rio de Janeiro queria se parecer mais com a Europa, então toda a região periférica que a gente tinha dos cortiços, consequentemente das pessoas negras, ex-escravas, eram totalmente derrubados e empurrados, e com isso toda essa reforma, tudo isso acontecendo na cidade inteira, você tem tipo surtos e surtos de doenças, principalmente a varíola, acontecendo nesse período. E foi aí que a vacinação começou, né? E o quadrinho é muito interessante porque, agora falando no quadrinho mesmo, o Zelito ele vai pro Rio de Janeiro e ele começa a procurar emprego em todos os jornais, assim, como chargista. E enquanto está acontecendo essa grande revolta também, ele acaba se envolvendo de certa forma, né? A população inteira contra a guarda da vacina do Oswaldo Cruz. E por que é tão interessante ele ser um chargista, tal, tá nesse período? É que esse foi um dos períodos que mais rolou charges em críticas ao Oswaldo Cruz, né? Você tem pessoas intelectuais, tipo até o Rui Barbosa, ele era um cara contra a vacina, né? Depois que se foi vendo a eficácia da vacina, se foi vendo a importância de se vacinar, que as pessoas começaram a se conscientizar. Então, o que é interessante, o quadrinho traz um pós-fácil também escrito pelo historiador, deixa eu ver o nome dele, é o Luiz Antônio Simas. É um pós-fácil bem interessante, eu gostei. E aqui traz também
as charges da época, a maioria delas tentando mostrar quem que fez, qual que era o jornal publicado, o ano. É muito interessante mesmo. Então esse quadrinho aqui eu volto a falar, eu recomendo demais, foi um dos melhores trabalhos que eu li. E você vê que 1904, 2020, 2021 tá muito parecido ainda.